a Bíblia Sagrada. Dito isto, tirando os evangelhos, há outras fontes laicas que confirmam a existência histórica de um homem chamado Jesus. Além dos evangelhos, há poucos relatos descrevendo a história da vida de Jesus. Existe uma famosa testemunha ocular do historiador aristocrata Flávio José em Antiguidades Judaicas. Ele falou 2 vezes de um homem chamado Jesus. Ele mencionou a conexão de Jesus com Tiago, que foi condenado à morte pelo sumo sacerdote Ananus. Ele falou de Tiago, irmão de Jesus. Outra vez ele fez um relato maravilhoso onde descreveu Jesus como um homem sábio que fez milagres. Ele passou a dizer que aqueles que amaram Jesus antes dele morrer continuaram a amá-lo após sua morte. Flávio José escreveu: e a tribo dos cristãos, chamada assim em sua homenagem, até hoje ainda não desapareceu. Historiadores do século XIX afirmam que a autenticidade dos textos escritos por Flávio José é duvidosa, que ele se juntou a cristãos que queriam garantir sua verdade nos livros de história. Até aqui na igreja, você tem pessoas muito inteligentes que defendem a exatidão histórica do parágrafo escrito por Joséfo sobre Jesus. Eu não acho isso necessário. Outro documento importante foi uma carta escrita por volta do ano 112. O autor foi um político romano chamado Plínio o Jovem. Ele escreveu sobre as atividades de uma seita religiosa cujos membros fizeram um juramento de nunca roubar, mentir ou cometer adultério. Por volta de 110, 112, houve um governador chamado Plínio o Jovem. E ele escreveu ao imperador Trajano descrevendo o processo que estava usando para lidar com aqueles cristãos, e há também um outro relato que aparece nos arquivos de Tácito, onde ele fala de Roma queimando sob Nero. Ele relatou que Nero culpou incêndio a essas pessoas que foram abominadas por seus crimes, comumente chamadas de cristãos. E ele descreve o castigo que receberam. Isso tudo foi muito, muito interessante, porque ele mencionou que os agitadores eram seguidores de Cristo, quem foi condenado à morte como criminoso pelo procurador Pôncio Pilatos. Então, para autores romanos, nunca houve qualquer dúvida de que realmente Jesus existiu. Em suas vidas, os autores desses textos, Flávio Joséfo, Plínio, o Jovem e Tácito, todos tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que pessoalmente haviam conhecido Jesus, ou no mínimo, os filhos e filhas dessas pessoas. No que diz respeito à preocupação dos historiadores, a prova que Jesus existiu não depende desses documentos, mas sim da própria história. Depois que Jesus foi crucificado, toda a Palestina foi lançada numa reviravolta pela rápida disseminação do cristianismo. Os especialistas acreditam que esta situação não poderia ter surgido se eventos históricos reais não a tivessem provocado, e aqueles eventos foram o ministério e crucificação de Jesus Cristo. No século I, notícias da vida e morte de Jesus se espalharam como fogo. De fato, se espalharam tão rapidamente que é difícil alegar que não fossem confiáveis. Houve certamente em algum lugar um verdadeiro Jesus nessa história. A Bíblia Sagrada. Claramente os evangelhos descrevem o ministério de Jesus, mas quando exatamente eles foram escritos? E por quem? O Novo Testamento tem algum valor histórico? Ou são apenas contos de um homem religioso? Um evangelho não é uma crônica onde alguém seguia Jesus anotando pelo caminho o que Jesus falava, e no final, quando ele morresse, a pessoa escreveria suas memórias baseadas simplesmente em suas anotações. Não, não é nada disso, e você tem que ter muito cuidado. Os evangelhos não têm muitos fatos considerados históricos, são teológicos. Então, quando as pessoas dizem que são históricos, elas estão confusas. Não eram históricos mesmo, eram teológicos. O que significa que foram feitos para dizer
algo, as pessoas... Escolas bíblicas já estavam ali havia um século. As pessoas gostam de estudar as diferentes camadas escondidas nos evangelhos, como as camadas de um bolo, morango, chantilly, os dedos da cozinheira, etc. Então, quando alguém diz que acredita nos evangelhos e que são verdadeiros, as teorias podem mudar com o tempo, mas a teoria básica é que as comunidades estavam expressando sua fé quando escreveram as escrituras. Eles recolheram sermões, recolheram memórias e recolheram orações específicas que queriam preservar. E isso, somado à história dos eventos do final da vida de Jesus, junto com uma mensagem espiritual a seus seguidores, são fatos teológicos, mas não são fatos históricos. Dito isto, ninguém duvida de que as escrituras sejam baseadas em eventos reais, muitos dos quais foram confirmados por recentes descobertas arqueológicas, como o túmulo de Caifás, sumo sacerdote do Sinédrio, que organizou o plano contra Jesus. Cada evangelho foi escrito supostamente por um só autor: Lucas, Mateus, Marcos e João. Contudo, os historiadores acham que eles podem ser de fato uma coleção de uma série de pequenas histórias escritas por vários autores anônimos diferentes e unificados na metade final do século I. O significado e o propósito final dos evangelhos não são totalmente compreendidos. Um evangelho não é um frigorífico onde as palavras foram congeladas por todos os tempos. O evangelho está vivo. Há evangelhos diferentes, 4, considerados pela igreja de hoje, mas na verdade há muitos outros evangelhos também, como o evangelho de Judas, por exemplo. Há também o evangelho de Tomé, o evangelho de Tiago, só para citar alguns. A igreja, ao longo dos séculos, por algum motivo, rejeitou esses evangelhos. Mas se você pegar o evangelho de Tomé, por exemplo, você descobre que Jesus fez uma longa viagem à Índia. Então esse é o objetivo do texto bíblico, o propósito dos evangelhos. E as pessoas, os cristãos, sempre quiseram que a palavra escrita fosse... O Evangelho de Marcos é agora considerado como o mais antigo. Ele é tradicionalmente atribuído a Marcos ou João Marcos, que era amigo e confidente de Simão Pedro. Desde o início, havia ensinos, coleções de parábolas e milagres realizados por Jesus. Os escritores do Evangelho tiveram que juntar todos esses elementos e Marcos foi o primeiro a fazer isso. O Evangelho de Marcos foi escrito entre 66 e 70 depois de Cristo, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Mateus e Lucas basearam seus evangelhos no livro de Marcos. Eles foram inspirados por quase todo o Evangelho de Marcos, além de outra fonte, por vezes referida como documento que Marcos também conhecia. E então, esses escritores formularam a doutrina bíblica inspirada por tradições existentes. Eles não criaram tudo isso do zero. O Evangelho de João, considerado o mais enigmático dos 4, tem sido atribuído ao apóstolo João, e os historiadores acreditam que seja essa a sua origem. Sob essa perspectiva, seria o único evangelho escrito por um discípulo que conheceu Jesus em primeira mão. Esses 4 livros formam os Evangelhos Sinóticos, um grupo de escrituras coerentes oficialmente reconhecidas e aceitas pela Igreja. Elas foram adotadas em sua forma atual no ano 367, mas elas não são os únicos textos que descrevem a vida de Jesus. Paralelos aos textos canônicos aprovados pela Igreja, há uma série de evangelhos conhecidos como apócrifos do Novo Testamento, que incluem os Atos de Pilatos e Atos de Paulo. Precisamos ter muita cautela. Estes textos são muitas vezes percebidos como misteriosos. É bem verdade que apócrifo significa escrito oculto, mas eles estão em oposição aos escritos mantidos pela Igreja no Santo Cânon das Escrituras. Eles não eram documentos acessados somente por iniciados. Eram textos que começaram a tomar forma no século II, no século III e no século IV, refletindo a crença religiosa popular. Roma, Itália. Embora estes escritos sejam controversos, eles não foram completamente rejeitados pela Igreja. Pelo contrário, o Vaticano reconhece a autenticidade de vários deles. Em geral, se examinarmos os evangelhos e outros documentos laicos, o que exatamente nós sabemos sobre Jesus? Não muito, em termos definitivos.
Dada a falta de descrição de traços físicos de Jesus, muitos cristãos no final da Antiguidade e na Alta Idade Média procuraram relíquias religiosas em busca de uma imagem de Cristo. Em alguns casos, eles encontraram uma resposta à sua pergunta. Turim, Itália. Segundo certas literaturas, pelo menos 2 relíquias com a imagem do rosto de Cristo sobreviveram até a época moderna. O mais famoso deles é o Sudário de Turim, na Itália. O Sudário de Turim é um manto de linho de 4,36 metros de comprimento por 1,10 metros de largura. Desde 1578 tem sido preservado na Catedral da cidade de Turim. Segundo a tradição, foi o manto funerário utilizado por Jesus de Nazaré. Na superfície desse manto, há uma imagem estampada de um homem com cabelo comprido e barba, que foi torturado exatamente da mesma forma que Jesus Cristo, como descrito nos Evangelhos. A outra relíquia com a imagem de Cristo é muito mais misteriosa e desconhecida. A relíquia é conhecida como o Véu de Verônica, ou simplesmente o Verônica. Segundo a tradição cristã, Jesus caiu 3 vezes quando andou no caminho para o Gólgota. Após sua primeira queda, uma mulher chamada Berenice usou seu véu para enxugar o rosto dele, que estava coberto de sangue e suor. O resultado foi que a face de Cristo foi milagrosamente impressa no pano. Ele deveria ter sido chamado O Berenice e não O Verônica. O rosto do manto de Verônica em Roma é naturalmente uma grandiosa obra de arte. Sabemos que trata-se de uma pintura, mas essa imagem é muito similar se compararmos diretamente com o rosto do Sudário de Turim, pois é possível sobrepor as 2 imagens e, como os ícones antigos no Sinai e outras imagens antigas de Cristo, há muitos pontos de concordância entre essas 2 imagens. Na verdade, o nome Verônica foi introduzido ao longo do tempo. É derivado das palavras vera e icon, que significa imagem verídica. Temos uma descrição do Monsenhor Duval, de mais de 100 anos, que pôde observar o véu de Verônica de perto. Ele observou que apenas pontos pretos são visíveis, e isso foi confirmado pelo Monsenhor Hubert, de quem eu mesma ouvi isso há quase 30 anos em uma palestra. Não sobrou mais nada além de um pano velho e umas manchas. Isso não significa que a imagem estivesse em uma condição muito melhor no passado, como podemos ver em muitas reproduções. Mas ela sempre foi escura, o que não é nada incomum, já que encontramos essa escuridão em muitos ícones antigos, conforme o gosto da época. Até o VI século, a história do véu de Verônica permaneceu um mistério. Alguns relatos o colocam em Roma ou na Palestina. É difícil seguir a viagem da imagem sagrada. A primeira fonte escrita que mencionou o véu de Verônica é de um monge do século XI que relata que o Papa João VII, um grego, em 705, ordenou a construção de um oratório, uma capela na Basílica de São Pedro, com o nome em homenagem a Verônica. Nesta capela, o véu de Verônica permaneceu desde o início da antiga Basílica de São Pedro até a construção da nova. Quando a imagem santa foi transferida para um dos 4 pilares principais da grande cúpula, o chamado Pilar de Verônica. Em 1608, a velha Basílica de São Pedro foi demolida e uma nova basílica foi construída em seu lugar. O inventário das relíquias elaborado na época mencionava o véu de Verônica. O livro de registros o descreve como um véu com a imagem do rosto de Cristo.